Como estudar matemática para o Enem? Será se existe algum método ou estratégia que você pode aplicar e aumentar bastante sua nota? Para sua felicidade, eu ouso dizer que eu acredito sim, existe uma forma de se estudar matemática. E essa forma é engraçada, porque eu vejo que as pessoas que gostam de matemática geralmente já fazem ela, só que de forma intuitiva. E ao mesmo tempo, as pessoas que costumam não gostar de matemática normalmente não resolvem as questões dessa forma. E foi utilizando esse conceito que eu consegui fechar a prova do Enem de 2012 de matemática, quando eu estava no meu terceiro ano. Eu falei fechar entre aspas porque aconteceu uma questão polêmica nesse ano. Eu acertei 44 questões, só que teve uma questão mal elaborada, que hoje considero duas respostas corretas, mas na época só consideraram apenas uma. E mesmo minha escola entrando com recurso e tudo mais, não conseguiu dar certo. Só anos depois que reconheceram que a questão estava de fato mal elaborada, mas aí já não adiantava muita coisa. Mas está tudo bem com isso. É até importante esse relato para que você possa perceber que às vezes detalhes como esse acontecem, mas nós não podemos focar nisso porque são coisas que nós não temos como ter controle. Por isso eu considero que eu fechei essa prova, apesar de que teve esse pequeno detalhe. No ano passado, 2018, eu fiz o Enem novamente e consegui 980,6 pontos em matemática, com 43 acertos, aplicando essa mesma lei de raciocínio para resolver as questões de matemática. E agora eu irei falar para você sobre os princípios que elas seguem. Então vamos lá, você vai pegar um assunto, por exemplo, conjuntos. O primeiro ponto é identificar o padrão das questões. Você tem que começar a perceber que a matemática possui padrões. Existem algumas questões modelos para cada assunto e você entendendo isso, você já vai para a questão sabendo mais ou menos o que vai fazer. Quando falamos de conjunto, por exemplo, existe aquela questão que você tem que fazer 2 a 3 círculos que possuem alguns locais de interseção e você tem que ir preenchendo aquele gráfico, começando sempre pela interseção dos 3 círculos, depois das interseções 2 a 2 e depois das individuais. O que muda de questão para questão são os dados que ele vai te oferecer e o espaço que ele quer que você encontre. Mas a ideia é sempre a mesma. Você vai preencher toda a imagem e sempre nessa ordem. Esse é o padrão para esse tipo de questão. Para todo assunto você pode fazer isso. E quando você faz isso, você já vai para aquela questão sabendo o que você tem que fazer. Alguns outros exemplos disso são, quando nós temos circunferências que elas se tangenciam, nós normalmente fazemos o quê? Nós ligamos os centros delas. Já é quase que automático isso. Eu, quando vejo vários círculos em uma questão, a primeira coisa que me vem em mente é sempre ligar os centros dele. Quando vejo, por exemplo, um ângulo de 75 graus, uma das ideias que eu sempre tento fazer é dividir essa figura em 2 pedaços para que fique 45 graus para um lado e 30 graus para o outro, que são 2 ângulos que a gente tem como trabalhar com muitos mais dados. Quando eu vejo uma reta tangenciando uma circunferência, eu tento ligar o centro da circunferência a esse ponto de tangência, porque aí eu vou formar um ângulo de 90 graus. Então isso são tipos de padrões que nós utilizamos. Teve um fato interessante que aconteceu comigo uma vez, em que tinha uma questão que eu tinha que utilizar aquela propriedade da mediana, em que ela fala que um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa sempre vale a metade da hipotenusa. Então você vai lá, pega a mediana, chama de x e a hipotenusa vai ficar dividida em 2, em que cada um desses 2 pedaços vai também valer x. Eu não estava conseguindo associar esse conceito na aplicação da questão. Eu estava tentando de diversas formas e não estava dando certo. Aí eu chamei um amigo meu para me ajudar a resolver. Esse meu amigo chegou, tentou fazer de uma forma, de outra, e depois de 2 ou 3 tentativas, ele aplicou esse conceito da mediana e conseguiu responder a questão. E aí eu fui lá e perguntei para ele, poxa cara, por que tu teve essa ideia de aplicar esse conceito da mediana para responder essa questão? E a resposta dele foi muito interessante. Ele falou o seguinte, cara, quando eu não consigo saber o que tem que se fazer para responder uma questão de geometria plana, eu utilizo ou o conceito de mediana do triângulo retângulo, ou então a lei da bissetriz interna ou externa. Olha só que interessante, ele tinha um padrão para esse cenário. Para ele, esses conceitos não eram tão óbvios de se pensar para responder a questão, então toda vez que ele travava uma questão de geometria plana, ele ia lá e tentava responder a questão por um desses 2 métodos. Ele tinha uma estratégia já pré-definida para resolver questões de geometria plana, e não era à toa que ele conseguia tirar sempre boas notas na prova de matemática. O segundo ponto é, crie uma questão modelo. Você vai criar um passo a passo para responder questões daquele determinado assunto, onde esse passo a passo vai ser uma estrutura de decisões que você deve seguir para responder qualquer questão daquele assunto. E o terceiro passo é responder uma série de questões daquele assunto e observar se elas fogem ou não o modelo que você já construiu. Se alguma questão der errado, você deve procurar entender se o erro foi porque você aplicou algum passo do modelo errado ou então se é porque ele tinha algo de diferente no modelo e por isso você deve atualizá-lo. O seu modelo não estava prevendo aquele cenário e você deve ir lá e complementá-lo. Um detalhe importante é que às vezes um assunto possui mais de um modelo de questão. Nesse caso você tem que fazer 2, 3 modelos ou quantos forem necessários para abordar cada grupo de questões.
Existem também aquelas questões que eu chamo de atípicas. São aquelas que normalmente você precisa ver como se resolve antes para poder saber como se faz. São questões que elas não são modelos. Essas questões são extras. Elas são aquelas 3 a 5 questões que podem aparecer na sua prova e que seria interessante você já ter respondido alguma vez antes para poder acertar. Se você não está batendo aí na casa das 35 questões, elas não devem ser sua prioridade. Você tem que estar focando em acertar aquelas questões que são modelo. E naturalmente, quando você estiver estudando, você vai conhecendo uma ou outra dessas questões e aprendendo como se faz. Elas são, eu diria que no máximo 10% das questões que você vai ver de matemática. Então era isso, eu fazia os meus modelos, testava com uma bateria de questões para poder confirmar que ele estava ok para mim e pronto. Vamos analisar agora o passo 3 na minha prova de 2018 que eu fiz. Eu acertei 43 questões e eu errei 2. Mas por que será que eu errei essas 2 questões? A primeira questão que eu errei foi a questão dos guindastes. Eu errei porque eu não consegui associar aquela fórmula da mediana do triângulo retângulo, que é igual a metade da hipotenusa, com o que a questão pedia. Eu terminei a prova no limite do tempo e eu não consegui fazer ela na hora. Foi até engraçado porque quando eu saí da sala, quando eu estava no carro voltando para casa, eu me toquei no que era que eu precisava fazer para acertar a questão e foi nesse momento que eu percebi que eu iria errar. Esse conceito tinha no meu resumo, que eu lia diariamente para a hora da prova, e eu não conseguia associar para responder aquela questão. Ou seja, o conceito estava no meu modelo sim, mas a minha falha ocorreu em aplicá-lo na hora da prova. A outra questão que eu errei foi aquela que pedia a máxima distância entre dois bombeiros. Ela é uma questão que eu colocaria no grupo das questões atípicas. Ela não tem um modelo próprio para se responder, ela é bem específica, eu não tinha feito nenhuma questão parecida com aquela e na hora da prova eu não consegui pensar no desenho geométrico que eu precisava fazer para responder a questão. Depois que você vê a solução dela, você percebe que ela tem uma questão, de certa forma, simples para se resolver, mas na hora eu não consegui resolver e por isso eu errei. E é normal, questões desse jeito sempre terão, talvez umas 3, 5. Se você estiver preparado, você pode acertá-las, mas também vai ter ano que vai cair alguma que você não viu antes e você talvez não vai conseguir desenrolar na hora para responder e vai acabar errando. Então, utilizando essa estratégia, eu consigo avaliar quais foram os meus erros e com isso melhorar para a prova seguinte usando esse método. E na medida que você entende que a matemática pode ser estudada por padrões, você ganha mais confiança e segurança para a prova, porque você sabe que existe um passo a passo para responder aquele tipo de questão. Nos próximos vídeos, pretendo trazer os modelos que eu utilizava para responder alguns assuntos de matemática, para que vocês possam ver na prática como eu utilizava essa estratégia. Então, se você gostou desse conteúdo e quer ver como podemos estudar matemática dessa forma, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Na descrição do vídeo tem minhas redes sociais e algumas informações importantes. Não esqueça de dar uma olhada. Era isso que eu tinha para trazer por hoje. Até a próxima e valeu!